Bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 37. Espartaco. Plutarco e Kubrick fazem um filme na sombra do Vesúvio. No episódio anterior, vimos como Pompeu teve que ir à Espanha para acabar com a revolta, liderada pelos Sertórios, que era um dos partidários do Caio Mário, sendo que o Pompeu era um lugar-tenente do Sula, que tinha ganhado a guerra, né? Ocorre que isso deixou o outro lugar-tenente do Sula querendo uma oportunidade de mostrar serviço. E esse outro lugar-tenente seria o homem mais rico de Roma, o Márcio Licínio Crasso. Essa oportunidade apareceria durante a Terceira Guerra Servil, onde ele, Crasso, teria que enfrentar um escravo, um gladiador, um símbolo. Hoje nós vamos falar do Espartaco e da Terceira Guerra Servil. Você deve estar se perguntando, terceira e a primeira e a segunda? A primeira e a segunda tinham acontecido uns 20 ou 30 anos antes, ali na Sicília, na época do Caio Graco. Você pode voltar aos episódios aí e ver as histórias dos Gracos. Essa história é tão boa que compõe uma boa parte da biografia do Crasso, que foi deixada pelo Plutarco, e que daria origem a um dos filmes de um dos maiores diretores do cinema de todos os tempos, que é o Stanley Kubrick, que antes de fazer o Doutor Fantástico 2001, o Laranja Mecânica, entre outras obras-primas, ele dirigiu o Kirk Douglas no papel de Espartaco e o Laurence Olivier no papel de Crasso. Eles ganharam com esse filme 4 Oscars. E no final desse episódio eu vou fazer alguns comentários sobre algumas licenças poéticas que eles tiveram aí no filme, tá certo? Então, o Espartaco, pessoal, ele nasceu na Trácia, né, que é uma região que hoje corresponde ali ao sul da Bulgária, nordeste da Grécia. Ele era um guerreiro tribal. Provavelmente foi recrutado no exército romano, só que desertou e aí foi capturado. E o que é que eles fazem com desertores? Eles têm um destino mais brutal reservado em Roma, né, que é virar um escravo gladiador. Ele foi levado a uma escola de gladiadores que existia em Capua, que é ali no centro-sul da Itália. Só que o Espartaco não era só músculo e espada, né? Ele era inteligência também e era uma pessoa muito carismática. Então, no ano 73 a.C., ele liderou uma fuga que iria pegar Roma despreparada. Com cerca de 70 gladiadores, ele invadiu o depósito de armamentos ali da escola, dominou os guardas e fugiu com esses 70 homens para o Monte Vesúvio, que fica ali próximo, né? Com essa fuga, começou a se espalhar ali naquela região a história de que haviam esses escravizados que tinham fugido ali, que estavam no Vesúvio. E muitos outros escravizados fugiram para se juntar a eles. Primeiro eram centenas e acabou chegando a milhares de escravos. Então, esse grupo começou a crescer muito. De 70 passou para 30.000, depois 70.000, chegando do ápice do poder deles a mais de 100.000 homens. Roma demorou a perceber o perigo. Para Roma, gladiador, escravo eram pessoas, né, de terceira categoria. Então eles não achavam que aquilo não era nem digno da atenção deles. Primeiro eles mandaram as milícias muito mal treinadas que foram esmagadas pelo Espartaco e pela turma dele. O Espartaco, inclusive, tinha um colega, um braço direito, que ele chamava Crisso, tá certo? E eles os dois juntos formaram esse exército de ex-escravizados, de pastores. Inclusive, o Plutarco conta que não só escravizados se juntaram a esse grupo, né? Pessoas pobres, pessoas que não tinham posse também se uniram a esse grupo, com essa ideia de, talvez não de liberdade, mas pelo menos de ter uma oportunidade, tá certo? A cada vitória desse grupo, a fama deles crescia ali na Itália, né? Começaram a virar o fantasma do sul, tá certo? Para os romanos era ali no sul, né? E os patrícios, para os patrícios em Roma, isso, os senadores, isso era um pesadelo, tá certo? Para os escravizados, ele era um herói. Mas havia uma pergunta, isso foi uma pergunta que ficou até hoje. O Espartaco queria destruir Roma, queria destruir a escravidão ou queria apenas escapar, né? Aparentemente, ele queria escapar, tá certo? Eles saíram ali do sul da Itália e
marcharam para o norte, tá certo? Chegando até ali ao norte da Itália, para voltar para casa. A ideia seria que os escravizados da Gália, que é onde a França, voltassem para a França, e os partos, que eram escravizados ali da área da Grécia e da Trácia, iria voltar para o leste, né? Mas nem todos concordavam. O Crisso, inclusive, que era o colega líder do Espartaco, era mais radical e queria levar a guerra, continuar guerreando ali na Itália, tá certo? Essa divisão interna enfraqueceu o movimento. O Cristo acabou sendo morto, tá certo? Numa batalha contra os romanos. E, enquanto isso, o Espartaco conseguia vencer. Continuava vencendo lá. Roma, nessa altura, mandou os dois cônsules liderando, se chamava exércitos consulares, para ir destruir essa rebelião. O Espartaco destruiu todos os dois. Eles tiveram 9 grandes batalhas e o Espartaco ganhou cada uma delas, tá certo? E no Senado romano, o nome do Espartaco começou a ser dito de uma maneira, de uma mistura de raiva e de vergonha, tá certo? Então os senadores entregaram a missão de destruí-lo a um homem muito ambicioso, que era esse lugar-tenente do Sula, o Marco Licínio Crasso, tá certo? Que era o homem mais rico de Roma. O Crasso trouxe liberdade e crueldade também para as tropas, tá certo? Para aumentar a disciplina, ele aplicou uma prática antiga da República chamada decimatio, tá certo? Decimatio, que é a decimação. Você dizimar uma tropa é você matar um em cada 10 soldados, tá certo? Você faz isso para que eles não parassem de fugir das batalhas, tá certo? A ideia era reforçar uma tradição romana, onde os soldados deveriam ter mais medo dos seus próprios comandantes do que dos seus inimigos, tá certo? A essa altura do campeonato, o Espartaco já estava marchando para o sul, tá certo? Ali da Itália, e tentou negociar com o Crasso. O Crasso recusou negociar com escravos, né? Isso era uma coisa que estava além, estava muito abaixo do seu nível, tá certo? Os gladiadores e os escravizados sabiam que o cerco estava se fechando. Eles marcharam até o sul ali, na ponta daquela bota da Itália, tá certo? Tentando, a ideia que eles tinham, parece, era passar para a Sicília, que é aquela ilha ali, onde eles pudessem se defender melhor. Só que eles tentaram contratar uns piratas para passá-los da Península Italiana para a Sicília. Os piratas pegaram o dinheiro e foram embora, tá certo? Com isso, o Espartaco e o seu exército ficou encurralado ali na ponta da bota da Itália, tá certo? No ano 71 a.C., ou seja, essa guerra do Espartaco durou 4 anos, né, segundo os romanos. Houve a batalha final deles, tá certo? O Espartaco provavelmente sabia que era o fim, né, que ele não tinha como vencer essa última batalha. Dizem dizem que ele matou o próprio cavalo para mostrar para os homens dele que ele mesmo, Espartaco, não fugiria, tá certo? E que ele lutou e morreu na linha de frente, tá certo? Dizem que ele buscou chegar até o Crasso, chegou até o líder da Roma, mas foi morto antes de chegar muito perto, né? Ele morreu ali, sem glória romana, sem estátua e sem túmulo. O corpo dele nunca foi encontrado, tá certo? E após a batalha, como uma mensagem para os escravizados que ainda ficavam ali, né, os outros escravizados, o Crassus mandou crucificar, ao longo da Via Ápia, entre Capua e Roma, 6.000 dos prisioneiros desse, desse grupo do Espartaco, tá certo? Foi uma lembrança, né, mais uma crueldade do Crasso, né, e um aviso para os escravizados que não se rebelassem mais. O Espartaco perdeu a última batalha, mas Roma nunca esqueceu o seu nome, tá certo? Ele ficou nos livros de história romana como um inimigo, né, que derrotou muitos exércitos romanos. Em relação ao filme do Espartaco, alguns parênteses aqui. Parênteses. A famosa cena onde os soldados, companheiros do Espartaco, se identificam como Espartaco, eu sou Espartaco, que é quando os romanos querem saber quem é o Espartaco, a todos eles dizem que são, é uma bela cena, né? Mas não tem nenhum registro histórico disso. A cena final, que é muito emocionante, que é onde a amante, a esposa do Espartaco,
vai falar com ele quando ele está na cruz, né, quando ele foi crucificado, e mostra o filhinho deles bebê, não tem nenhuma correspondência com relatos históricos, tá certo? O Espartaco morreu em combate, ele não foi dos crucificados, tá certo? Mas a cena da crucificação é muito forte, porque mostra o Espartaco como uma figura quase, cristã, né, uma figura quase, de que se sacrifica por a liberdade, por uma ideia. Então, o Espartaco acabou se tornando um símbolo de resistência contra a opressão, tá certo? No decorrer da história. E em Roma há muitos imperadores, mas há alguns fantasmas também. Entre esses fantasmas, além do Aníbal e outros inimigos de Roma, vai estar esse gladiador da Trácia, né, que caminha ali pela Via Ápia, desafiando os legados do poder. A gente se encontra no próximo episódio.